E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trago para vocês um vídeo explicando sobre a reprodução alienígena em Ben 10. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Ó galera, deixando bem claro que esse vídeo aqui não tem nada de besteira não, beleza? Vai ser um assunto tratado de maneira técnica, né? Vai ser explicado bem cientificamente, de maneira que vocês compreendam. Até porque esse assunto nunca foi um tabu em Ben 10, já foi mostrado exemplos de reprodução alienígena nas séries, nos episódios. De boa, só que claro, né, não de maneira assim que aprofunde muito esse assunto, né, por causa que é um desenho para criança, né, mas assim, pode ficar tranquilo que nesse vídeo aqui não vai ter nada pesado, nem nada, vai ser explicado de maneira de boa, divertida, que vocês vão gostar, beleza? Então vamos começar aqui explicando como funciona para os seres humanos. Que os humanos em Ben 10 eles são diferentes de nós seres humanos da vida real, já que alguns seres humanos demonstraram afinidade mágica em Ben 10. Mas claro, a principal diferença é por causa da adaptabilidade. Em Ben 10 os humanos eles têm uma adaptabilidade incrível, que isso faz com que eles sejam compatíveis com vários, se não todas as espécies alienígenas do universo, assim fazendo com que possam nascer híbridos da espécie humana com alguma outra espécie alienígena e não tenha nenhum problema, seja totalmente possível, sem ter algum problema biológico. Não, eles se adaptam para ficar exatamente do jeitinho certo. Isso até favorece alguns casos, como por exemplo o caso do Nanomech, que ele é um nanochip meio humano. Essa metade humana ajudou muito ele, por causa que deu a ele uma adaptabilidade maior, já que os próprios nanochips em si já têm adaptabilidade. Aí somando com a adaptabilidade humana, permitiu com que ele fizesse um feito incrível, que foi derrotar a rainha, usando os próprios tentáculos dela, adaptando no corpo dele e a derrotando. Além da persistência dele, que provém da parte humana. E até o fato dele diminuir de tamanho já é uma adaptabilidade, né? Porque ele vai estar se adaptando à necessidade do ambiente que ele tem que estar. Então ele vai estar no tamanho adequado para estar naquele ambiente, entendeu? Então tudo isso ajudou o Nanomech e vários outros personagens para viver de boa, sendo híbridos de humanos com alienígenas. Como é o caso da Esther, ela é metade humana, metade Kraal. E também foi mostrado, né, que os humanos se relacionam com os alienígenas, como o Vomax se relacionando com a Verdona e também com a Chilene. O Bauman, em Omniverse, ele se relaciona com a outra personagem que também se chama Chilene. Também temos o caso dos Osmosianos, que são humanos mutantes com um componente genético único. Que temos o caso aí o Kevin, né, que a gente sabe que ele é um Osmosiano, um humano mutante com componente genético que o permite absorver matéria e energia. Mas se a gente for considerar esse conceito, a gente também poderia considerar o Michael Morningstar como um Osmosiano, e também o Cooper. Tudo isso demonstra a capacidade dos humanos em Ben 10. Tipo, no clássico, no episódio Pronto para a Briga, é mostrado o jacaré e um porco-espinho mutantes, mas eles são híbridos de humanos. Então, cara, ele pode ser um jacaré mutante de boa e ainda ser filho de um ser humano. Coisa que na vida real não aconteceria de uma forma benéfica, entendeu? Em Ben 10 tem esse efeito muito massa. E a gente pode considerar também, antes do retcon dos Osmosianos serem mutantes, né, quando eles eram considerados alienígenas, né, em força alienígena, supremacia alienígena, a gente pode considerar também os filhos do Encanador, viu? O Alan, o Manny, a Helen e o Peace. Eles eram todos humanos híbridos, né, filhos de humanos com alienígenas. Aí veio o retcon e aí descobriu que na verdade eles são experimentos do Proctor Servans, né, que fundiu o DNA deles com o DNA de um alienígena, mas não descarta a possibilidade de ter sim a reprodução entre humanos e alienígenas e assim resultar em um híbrido, vamos dizer assim, que perfeito dos dois. Por causa que há outros personagens que funcionam assim como a Esther, que é metade Kraal, metade humana, e ela consegue viver de boa sendo assim. Beleza, foram explicados os seres humanos, mas outras espécies, elas também se reproduzem da mesma forma que os seres humanos, que no caso é de maneira sexuada. Bom, como diria nosso sábio amigo Kevin Levin, de onde os aliens X-bebês vêm? Olha só, garoto, quando duas constelações se amam muito, elas... Kevin. Eu só tô tentando ajudar o garoto. Eu tive que aprender astrofísica na rua, sabia? Então a maioria das espécies mostradas em Ben 10 se reproduz dessa maneira. No caso, assim, o Sábio Celestial não dá pra saber se é exatamente assim, porque tipo, o Kevin não tem como ele saber. Ele só fez uma brincadeira ali mesmo, né? Mas não tem como saber se o Sábio Celestial se reproduz da mesma maneira que os seres humanos. Assim, a gente pode especular que sim, por causa que as Sábios Celestiais fêmeas, elas têm, né, a mama, né, os seios,
né, que isso representa a amamentação, né, com mamíferos. Então pode ser que sim, de boa, eles se reproduzirem da maneira sexuada, porém, a gente vê que o sábio celestial, o bebê, tava nascendo ali numa bolinha na mão da mãe sábio celestial, então pode ser que seja de uma maneira diferente, é por causa que eles são seres cósmicos e tudo, eles podem fazer quase tudo, então eles poderiam reproduzir de maneiras alternativas, dependendo da vontade deles, acredito eu. Mas outras reproduções mostradas na série são de aliens que são baseadas em anfíbios, né, em sapos, como por exemplo os galvanianos, mostrado em Blug-Driba vão à Área 51, que eles nascem como girinos mesmo, né, e vão crescendo que nem um sapo, né, a mesma forma assim de crescimento, desenvolvimento de um sapo, funciona para os galvanianos, né? Ou seja, então eles nascem através de ovos. Mas agora uma especulação é que, quer dizer, ironicamente, os aliens que são sapos em Ben 10, que são os incursianos, acredito eu que eles não nascem dessa maneira aí como um anfíbio, mas eles seriam mamíferos. É muito estranho falar isso, eu sei. Isso deve ao fato de que até as fêmeas de incursianos elas têm seios. Ou também pode ser uma maneira alternativa que a gente poderia pensar, é que eles poderiam sim colocar ovos, mesmo sendo mamíferos, por causa que existe o ornitorrinco, que é um animal mamífero que põe ovos, e de boa. Então, no caso dos incursianos, pode ser tanto um quanto o outro. Em Loja 23, o Vomax fala que vários pais vaxassarianos estavam preocupados com seus ovos. Sério que vocês estão brigando por ovos roubados? Ben, tem muitos pais vaxassaurianos preocupados. Isso já nos confirma que vaxassaurianos têm seus filhos através de ovos, que faz sentido, né? Por causa que eles são baseados em dinossauros são répteis, os répteis eles põem ovos. Só que aí vocês perguntam, Daniel, mas no enormossauro a gente não vê o órgão genital. Como ele poderia se reproduzir de maneira sexuada? Ó, galera, se a gente for levar numa lógica científica, assim, da vida real, as cobras, que curiosamente também são répteis, elas têm como se fosse o órgão genital interno, não dá pra ver. Dá pra ver quando elas vão fazer o ato. Então, pros vaxassaurianos poderia sim funcionar dessa forma, e também, galera, levando pro bom senso, é quase que é um desenho pra criança, né? Então eles não iam mostrar um negócio desse, né? Tanto que a gente pode usar isso pra vários áreas, tipo, que tem pelo, por exemplo, o besta e o rat. A lógica que a gente tem que pensar é que o pelo deles cobre. Outro que a gente pode citar de exemplo é o diamante, que ele pode funcionar da mesma maneira do enormossauro, do órgão sem interno, e ele só ficar mostra na hora do ato, né? Por causa que é mostrado em UAF, né? O diamante tá o tempo todo pelado, né? Por causa que aquilo ali não é roupa, é o torso ali da parte cromatizada e não mostra aí. Então, simplesmente é por esse motivo. E outros também que usam roupa já é para obviamente não mostrar, como é o caso do quatro braços e outros aliens, porque a maioria dos aliens, como eu falei, é pela reprodução sexuada. Uma espécie que tem os processos biológicos até parecido com os seres humanos são os pironitas, né? Tanto que antes do retcon, o Alan, ele era filho de um pironita, e que ele usava uma máscara de identificação para se disfarçar em público, confirmado pelo Dwayne McDuff. E como confirmado pelo Matt Wayne, os pironitas eles podem ter espinhas como seres humanos, só que elas são estouradas e consumidas pelo fogo quase instantaneamente. Então isso mostra que é muito parecido com nós, até o processo da puberdade aí, que a criação das espinhas eles têm, entendeu? Então, no caso deles, o processo de reprodução é bem parecido com o dos seres humanos. Outro que é legal também de citar é o macacarão, os aracnochips, eles são marsupiais, ou seja, no caso deles o que vai mudar é a maneira de fecundação. Não vai ser pela placenta como os seres humanos, mas vai ser pelo marsúpio, que nem os cangurus, né? Aquela bolsa ali é chamada de marsúpio e o filhote vai nascer dali. Essa informação ela é confirmada por merchandise, beleza, galera? Eu sei que na série, né, o Kevin ele diz ali que o macacaranha ia colocar ovo na Gwen. Ele vai botar ovos na cabeça dela e quando chocarem, vão comer o cérebro dela. Mas que absurdo! Que absurdo o quê? Eu já vi você botar ovos. Isso ali a gente não deve levar a sério porque foi o Kevin que falou ali. Muita coisa que o Kevin fala a gente não deve levar a sério, né, galera? É porque ele fez uma brincadeira, porque, né, é um aranha, né? Ele é um macaco e um aranha. No caso seria um mamífero e um aracnídeo. Mas a merchandise nos confirma que eles são marsupiais. Nós também temos vários aliens que se reproduzem através da multiplicação, como os Splixons, os sonorosianos, os ecoplectoides, né, que é a espécie aí do slapback, e também os nosedenianos, né, os megawatts. No caso do Iridium, os Splixons, a maneira que eles se reproduzem é da mesma maneira de alguns seres unicelulares, né, de forma assexuada através da fissão binária. Ou seja, eles vão criar seres geneticamente iguais a eles mesmos, criar clones, que é isso que o Iden faz. Só que uma coisa interessante é que o Iden com 10 anos, ele tem aquela questão da fraqueza, né, de compartilhar as mesmas sensações. Só que quando o Ben cresce, aí ele vira o Iden lá em Omniverse com 16 anos, ele perde essa fraqueza. Isso seria justamente por causa da reprodução, entendeu? Para quando eles crescerem e tudo, eles forem se reproduzir,
ser de boa, não ter essa questão de ter esse vínculo de sensações, não, eles poderem ser indivíduos únicos ali, poder se reproduzir de boa, sem ter que ter o problema aí, né, de todos terem o sentimento compartilhado, e aí um for morto, e aí todo um exército de Splixion seria morto, não. A partir de que eles vão crescendo, isso deixa de ser um problema. E no caso do Eco-Eco, ele se multiplica através da energia, então no caso da reprodução vai depender da quantidade de energia que eles usam para se reproduzir. E os Megaoz, eles também aparentam ser indivíduos únicos. Você mostra até a primeira aparição deles no episódio Pega Turista, a primeira vez que eles se multiplicam, a surpresa deles ali, já demonstra que eles são indivíduos únicos que se reproduzem através também da multiplicação. Um caso interessante da gente falar aqui é o caso do Gosma. Por causa que o Dawen McDuff confirma que o Gosma ele é um ser unicelular. Ou seja, isso nos indica que ele tem apenas uma única célula e essa única célula ela é capaz de desempenhar todas as funções necessárias para a sua sobrevivência, como alimentação, respiração e também secreção. E os seres unicelulares eles têm duas formas de se reproduzir, tanto de forma assexuada, né, como algumas bactérias. A reprodução assexuada é o que eu falei, é o que o idem faz, né, através da fissão binária, no caso são gerados indivíduos geneticamente idênticos. A gente poderia considerar que o Gosma se reproduz a partir disso aí, se a gente levar em consideração o que o Derek fez no visual da Gosma da Gwen 10, que a gente vê que é literalmente a mesma coisa anatomicamente falando, né? Porque a cor deles é diferente, né? Que os Gosmas aí confirmado, né? Pode ter várias cores, diferentes sabores, que é mostrado aí pelos Gosmas alternativos, né? Dos bens alternativos. Mas se a gente for considerar anatomicamente, o Gosma do Ben e o da Gwen 10 são do mesmo jeito. A reprodução sexuada é a troca ou combinação de material genético, que no caso assim, nessa reprodução é a mais comum entre os seres vivos. Por causa justamente da diversidade genética. Tipo, você não é uma cópia do seu pai e da sua mãe. Você é um indivíduo único com suas características, mas que tem traços dos seus parentes, dos seus antepassados, entendeu? Então, no caso do Gosma, se pegar aqui a Gosma da Gwen 10 e considerar não como uma amostra de DNA do Omnitrix, mas sim como um polimorfo natural, então os pais da Gosma da Gwen 10 seriam iguais a ela, entendeu? Por causa que não seguiria pela diversidade genética, mas sim seriam cópias genéticas, porque seriam uma reprodução assexuada através da fissão binária. Mas eu vou deixar para vocês escolherem, colocar aí nos comentários. O Gosma, ele se reproduz assexuadamente ou sexuadamente, baseado nessas explicações que eu dei aqui. Deixa aí nos comentários, beleza? Bom, os ectonurids aí já é um caso mais complexo, né? Porque os ectonurids em si já são seres com uma biologia complexa. A gente sabe muito bem disso. Para começar aqui, pra gente eles parecem ser seres mortos, mas para eles o conceito de vida é diferente do conceito de vida terrestre. Aí já começa daí. Aí como é que eles se reproduzem? Tipo, não daria para dizer que eles reproduzem da maneira humana, não. Isso aí eu acredito que eles podem se reproduzir de uma outra maneira por causa dessa biologia complexa deles. Tipo, a gente pensar que os ectonurids são, vamos dizer que imortais, já que mesmo que eles sejam destruídos, se tiver uma pequena quantidade ali sobrevivendo do DNA deles, eles podem se reconstituir, se regenerar através de forças externas. Então isso seria uma maneira de reprodução que faria com que sempre estivessem lá eternamente, né? Seriam imortais. Não sei, galera, né? No caso dos ectonurids realmente é meio confuso, mas eu acredito que realmente não é das maneiras convencionais que a gente conhece de reprodução. Indo para Andrômeda, que a gente pode falar aqui do Tartagira, que eles reproduzem igual uma tartaruga marinha, né? Tartarugas no geral, né? Répteis reproduzem sexuadamente e põem ovos. O NRG também é sexuadamente. No caso dele, vocês podem ter uma dúvida. Ah, Daniel, mas ele também não mostra aí o órgão genitor e ele não tem pelo para cobrir, porque ele é um ser de energia. Mas assim, galera, o NRG, os Pripiatonzianos Bs, eles são seres físicos que emanam energia, entendeu? Então eles podem sim reproduzir sexuadamente e só não mostra, né, o órgão genitor por causa que a energia que ele está emanando tá tapando, entendeu? Tá escondido ali, entendeu? Mas eles podem se reproduzir dessa maneira. Já o ameaça aquática, por ser baseado em molusco, a reprodução dele é assim. Os moluscos eles apresentam reprodução sexuada e a maioria dos moluscos eles apresentam sexos separados, com exceção dos bivalves, que são hermafroditas. Ou seja, galera, como o Orishan que apareceu na série, que é o bivalva, ele já tem esse nome que lembra muito bivalve, e a espécie dele em si é baseada nesse molusco em específico, então a gente pode considerar que ele e o ameaça aquática, né, os Orishans no geral, eles são hermafroditas. Outra forma de reprodução bem única mostrada na série, diga-se de passagem, é a do friagem, que se reproduz através de partenogênese. Partenogênese é o que? É o crescimento e desenvolvimento de um embrião sem a fertilização, né? São fêmeas que procriam sem precisar de machos, e como confirmado pelo Dawen McDuff e pelo Matt Wayne,
os necrofrigianos são fêmeas. Se você quiser ver um vídeo mais detalhado sobre isso, clica aí no card, beleza? Mas é essa a forma de reprodução do friagem que de todos aqui é a mais diferentona. Ela só não é mais tão intrigante como a do gigante. Até rimou. Os tocústeros, eles são originados das tempestades cósmicas, que funcionam como nebulosas, como mostrado aí no jogo Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction. Eles são gerados de lá, eles são simplesmente criados dali para assim eles possam defender a orla da galáxia. E curiosamente, as tempestades cósmicas criam eles tanto machos quanto fêmeas, né? Eles fazem essa separação de gênero, só que é curioso o fato de que as fêmeas têm seios, porque não teria a função de amamentação, já que eles nascem das tempestades cósmicas. Então como é que isso funciona? A gente pode especular para que servem os seios das tocustas fêmeas. Bom, a gente pode explicar assim, é porque nos seres humanos mesmo tem uma função hormonal. Tá entendendo? Então, provavelmente nas tocustas fêmeas, as suas cavidades corporais, como peritoneal, né, já estavam cheios demais de órgãos alienígenas. E acabou que o único lugar onde dava para colocar alguma estrutura na produção de hormônio, uma glândula, era protuindo para fora do corpo. Assim, ela ficaria na parte anterior do tórax, justamente porque é uma região que não atrapalha tanto o equilíbrio em bípedes, permitindo que as glândulas não causem tanto prejuízo à locomoção. Ou seja, galera, falando de uma maneira mais leiga aqui, basicamente, no corpo da tocusta fêmea, ela precisa ali do órgão, né, de produção hormonal, que seria os seios. Aí não tinha outro lugar para colocar, colocou ali no lugar mais adequado, que seria anterior ao tórax e tudo, que isso não atrapalha em nada, não atrapalha em locomoção. Fica aí ajustadinho. É isso, galera. Chama aí a função dos seios da tocusta fêmea, finalmente. Vitória. Mas então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação sobre reprodução alienígena. Pra mim ficou um vídeo bastante interessante. Eu gostei de fazer esse vídeo. Ficou muito divertido. Cheio de várias informações. Um assunto que a gente nunca falou aqui no canal. Mas é isso, galera. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível. Seja membro, ative o sininho. Falou e tchau!